Eu vou frisar bem o que é que esse projeto está fazendo. Talvez no outro momento, que eu só tinha 5 minutos, eu não fui claro. E os professores, talvez aqueles que nos assistem em casa, entendam bem o que está acontecendo e do que trata esse projeto. Na carta que acompanha o projeto e que justifica a sua importância, o governo diz: é desejável que se crie um novo instrumento legal para remunerar condignamente os professores selecionados para escolas estaduais em turno único, que prestigie a sua dedicação exclusiva e lhes dê segurança. É o que diz aqui. Como eu tenho dito aqui, mais de 30 escolas eu visitei esse ano. Visitando a escola de São Pedro sexta-feira, ela não guarda relação nenhuma, nem com as melhores escolas que eu visitei, em termos de estrutura, segurança, refeitório, quadro administrativo, nenhuma. Agora, o governo diz que para os professores que atuarão nesse tipo de escola, altamente privilegiado pela estrutura, eles terão um regime de dedicação exclusiva, que será contado assim: cerca de R$ 1.200 pela extensão da carga horária, mais 40% de dedicação exclusiva. Quer dizer, essas 15 horas a mais do que dobram o salário dos professores dessas escolas, sendo que abre a possibilidade que, se trabalharem 5 anos consecutivos, possam levar isso para a aposentadoria. Quando diz aqui que tem que se criar um instrumento que remunere condignamente esses professores, eu me pergunto, e os professores que trabalham em condições insalubres? Os jornais publicaram nesse final de semana que a escola de Araguaia, em Marechal Floriano, ela foi campeã ali em prova, se eu não me engano, de matemática. A mesma matéria fala da situação terrível da escola, cujas salas de aula, às vezes, a temperatura é de mais de 40 graus de temperatura. Como ainda uma escola assim consegue rendimento? Graças a uma dedicação gigantesca dos professores. Recentemente, a escola de São Luís, lá de Santa Maria de Jetibá, foi selecionada para uma mostra de robótica em Uberlândia, com 3 trabalhos selecionados. É uma escola que tem uma estrutura péssima. Os professores trabalham fora de horário, vão aos sábados na escola sem ganhar nada. O Estado não coloca 1 centavo nesses projetos. Isso se dá exclusivamente pela dedicação dos professores. A maioria das escolas que eu tenho conhecido, falta tudo praticamente. Falta estrutura, falta reforma, falta tudo. E aí, o governo não reconhece que esses profissionais merecem, então, ser remunerados condignamente, como ele diz aqui. Apenas esses que seriam selecionados para as chamadas escolas vivas. É lamentável, se nós aprovarmos um projeto como esse, isso significa um desmerecimento imenso a mais de 20 mil profissionais que dão o sangue em escolas sem estrutura nenhuma e que este ano sequer tiveram 1 centavo de reposição. Não vão receber abono, não vão receber nada. A segurança nas escolas, com menos de 500 alunos, já foi retirado desde o começo do ano. As escolas com mais de 500 alunos só têm segurança numa parte do dia. Eu falei hoje na fase das comunicações aqui, diz que precisa criar um mecanismo para esses professores terem segurança. São 13 mil DTs no Estado e o Estado oferece um concurso de 1.170 vagas. Quer dizer que não tem que se encontrar um mecanismo para os demais professores terem qualquer tipo de segurança? Isso não é possível. Então, a segurança que um professor que vai trabalhar nessa escola precisa ter, e os demais, e onde as escolas estão praticamente caindo na cabeça de professores e alunos, qual é a segurança que o Estado dará? E aqui entra a questão da repercussão financeira. Se o Estado está quebrado, como o governo diz,
sem capacidade nenhuma de dar aumento para ninguém, como é que o Estado está aumentando despesa nesse momento? Sabendo que isso aqui não é um projeto emergencial, urgente, que tem que ser agora. Poderia, até para preparar melhor as escolas, ser em 2017, em 2018. Isso aqui não é uma questão de vida ou morte. Vida ou morte é a situação de penúria que a maioria das escolas vivem. E isso sim, é uma coisa para ontem. Isso aqui não. Então, por que criar despesa nesse momento? E criar despesa futura? Porque eu continuo me perguntando, quem pagará essas aposentadorias futuramente se o IPAGM não está recolhendo sobre isso? Quem arcará com esses custos? Há, então, aqui algo muito paradoxal no discurso do governo. Porque se o governo anda na situação de penúria tão grande quanto diz que está, isso aqui aumenta em 40% o salário dos professores que atuarão nessas escolas. Na situação pintada pelo governo, de nenhum centavo nos cofres, não é para aumentar nenhum centavo de gasto que não seja emergencial. E não é para se criar despesas futuras sem saber de onde esse dinheiro sairá. Portanto, esse projeto ele é cheio de problema. Além do mais, ele divide, e essa eu acho que é uma das intenções do governo, dividir a categoria. Porque, à medida em que não consegue se vencer a resistência dos professores de uma outra forma, não consegue se atrair professores de uma outra forma, o governo está criando algo que, a meu ver, é inconstitucional, porque ele fere o princípio da isonomia e ele cria despesas futuras sem dizer de onde esse dinheiro sairá, porque o projeto não diz em momento nenhum de onde ele sairá. É lamentável que se a gente aprovar esse projeto, então fica claro que o discurso do governo, que os cofres estão vazios, não é verdadeiro. Estão vazios para aquilo que o governo não se interessa em fazer, mas estão cheios para dar cobertura aos projetos que são de interesse do governo, principalmente projetos como esse, que, como eu já tenho dito e afirmado várias vezes, são sim projetos vitrines. Porque nós deveríamos estar muito mais preocupados em perseguir as metas e as estratégias mais elementares do Plano Estadual de Educação e do Plano Nacional do que com projetos como esse. Esse projeto analisado com lupa, ele está todo errado e ele não tem cabimento nenhum de ser. E como eu disse e afirmo, se for aprovado, é porque o governo está faltando com a verdade sobre a situação econômica do Estado. Muito obrigado, presidente.